Fala, galera, tudo bem? Então vamos lá, trazendo para vocês a aula de termodinâmica, conforme prometido. A gente trabalhou essa parte de introdução à termodinâmica, o entendimento do que é realmente a termodinâmica, a questão de calor, transformação de energia. Então eu trouxe para vocês aqui desde o início, para que dessa forma vocês consigam assimilar bem e revisar o conteúdo. Então bora lá para a aula. Então, realmente o que é a termodinâmica, né? Do que se trata? O que a gente vai estudar nessa parte de termodinâmica? Então, é um ramo da fisicoquímica que a gente estuda as transformações de energia, né? Como eu falei, a própria palavra termodinâmica já traz o termo calor e assim como dinâmica na forma de energia. Que tipo de energia? Seja ela cinética, potencial, elétrica, térmica, química, mecânica, entre várias outras. Então a gente estuda como que o calor se processa para essa transformação de energia. Então, como eu falei para vocês, é uma parte da fisicoquímica, né? E as leis que regem, então a gente vai estudar essa questão de calor, trabalho, temperatura e todas essas transformações sofridas pela energia. Assim como a gente entende como que as reações químicas elas ocorrem. No caso, as reações que ocorrem de forma espontânea, né, que você não precisa forçar um processo ali, e sim por conta dos próprios compostos envolvidos que geram reações que acontecem de forma espontânea. Então, vamos lá para revisar os conceitos fundamentais da termodinâmica. E quando a gente fala em troca de calor, a gente precisa entender qual é o sistema que a gente está estudando, certo? Então, a definição de sistema é isso mesmo. É uma quantidade de matéria ou uma região que a gente está voltando a nossa atenção para a análise de um problema, certo? Então, é a porção da matéria que tem as grandezas termodinâmicas, pressão, volume e temperatura que podem ser medidas. Então, o sistema é aquilo que é do nosso interesse, aquilo que vai ser estudado, beleza? Então, além do sistema, a gente precisa entender o que é vizinhança, o que é fronteira e o que é universo. Então, ali, a gente tem a vizinhança, que é tudo aquilo que faz parte do exterior do sistema, então tudo que está fora do sistema se chama vizinhança. E a fronteira é aquela parede ali mesmo que separa o que é sistema do que é fronteira. Então, nesse exemplo, até em aula eu passei para vocês, né, a questão do banho-maria, mas aqui o desenho fica mais fácil da gente identificar. Então, o nosso sistema é o que está dentro ali do bule. Então, seria a água quente com o chá. Esse é o nosso sistema, é o que a gente vai analisar. É aquilo que a gente vai olhar a pressão, o volume, a temperatura, em que a gente tem essas grandezas termodinâmicas mensuráveis. Já a vizinhança é tudo que envolve o bule, ou seja, tudo que está externo a ele. O ar, principalmente, caso né, ali a gente não sabe qual é o que está realmente na vizinhança, desculpa. E a fronteira seria essa superfície ali, né? O próprio vidro, própria, própria embalagem, no caso. E o universo é tudo. Então, seria a questão do sistema, a questão da fronteira e a questão da vizinhança. Também a gente pode tratar assim, é tudo que envolve, né? Então, o universo em estudo é a questão do bule com o chá. Lá eu tinha passado para vocês o banho-maria, né? Aí eu falei para vocês que o recipiente com o chocolate ali era o nosso sistema, aquilo que a gente conseguia definir a pressão, o volume e a temperatura. Já a questão da vizinhança seria a própria água que está aquecida, né? Aquilo que está externo ao nosso sistema. Já a fronteira era o recipiente em que esse chocolate se encontra, a panela, uma travessa, enfim. Então, a gente precisa entender o que está dentro, é o sistema, o recipiente que abriga esse nosso sistema,
essa parede de proteção, então seria a fronteira, e aquilo que está fora da fronteira seria a nossa vizinhança, certo? Por que é importante a gente entender esses conceitos? Por quê? Daqui a pouquinho a gente vai ver a questão de transferência de calor. E essa transferência de calor se dá da vizinhança para o sistema ou do sistema para a vizinhança. Através de onde? Através da fronteira, que faz essa comunicação entre o que está dentro, sistema, e o que está fora, vizinhança. Beleza? Então vamos lá, vamos seguir. Aqui são 3 desenhos para vocês entenderem que tipos de sistemas termodinâmicos são possíveis a gente encontrar. Sendo ele o primeiro um sistema aberto, o segundo sistema fechado e ainda um sistema isolado. Então, no primeiro desenho ali, a gente tem um copo aberto. Esse sistema, né, como o próprio nome já diz, ele é considerado um sistema aberto porque ele não está tampado, ele tem uma comunicação entre o sistema e a vizinhança. Já o segundo, ele tem uma tampinha, então ele é fechado, então não vai haver essa comunicação entre sistema e vizinhança. Mas comunicação de que forma? A gente já vai ver. Já o último, ele está completamente isolado. Então, não há comunicação entre o sistema e a vizinhança. Só que vamos olhar a diferença de um para o outro. Então, vamos lá, sistema aberto. Lembrando que era o exemplo do copo, né? Em um sistema aberto, a gente vai permitir que haja um fluxo com o meio externo, ou seja, com a vizinhança. E esse fluxo é um fluxo de calor, ou seja, de energia, e ainda de matéria, certo? Então, pensa assim, sistema aberto, um copo ali contendo água, dependendo da temperatura desse copo e da temperatura do meio externo, vai haver uma troca de calor, certo? Já vamos ver a definição de calor e temperatura. Então, assim, com diferentes temperaturas, a gente vai ter essa troca de calor. E o fato dele estar aberto à atmosfera faz com que ele consiga também perder massa, certo? Pensa em um recipiente, tá lá um dia muito quente, a gente tem um vidro de acetona, deixa a acetona aberta. Aquilo vai evaporar, certo? Vai evaporar por quê? Porque tem troca de massa, troca de matéria, no caso. Então, aquela massa que estava dentro daquele recipiente, ela acaba passando para a vizinhança, assim como se tiver diferença de temperatura, ele vai trocar calor, vai trocar energia com o meio, certo? Agora vamos pensar no sistema fechado, que era o segundo exemplo, uma garrafa com a tampinha. Então, se eu tampo, eu dificulto a comunicação do meio interno com o meio externo, ou seja, do sistema com a vizinhança. Mas dificulto de que forma? Nesse exemplo de sistema fechado, ele não vai ter troca de massa, não vai ter troca de energia, mas ainda é possível um fluxo de calor, ou seja, um fluxo de energia. Por quê? Pode haver diferença de temperatura ali, fazendo com que haja uma transferência de calor. Só que massa não é perdida. Por quê? O recipiente está tampado, então não vai haver um aumento ou diminuição do volume. Beleza? Já um sistema isolado, que a gente pode considerar como sistema perfeito, porém a gente sabe que é praticamente impossível, seria aquele que não há transferência de massa, ou seja, não há transferência de matéria e nem de energia, seja ela na forma de calor ou de trabalho. Ambiente externo, tem um O comido ali. Então, um exemplo seria uma garrafa térmica ideal. Mas a gente sabe que isso não acontece, né? Seria assim: fiz o café ali de manhã, eu vou tomar o café lá no outro dia de manhã, ele teria que estar com a mesma temperatura e com o mesmo volume ali dentro. A gente sabe que com relação ao volume a gente consegue manter, mas e o calor? Né? A gente não tem uma garrafa térmica ideal, bom se fosse. Aí ele não ia perder calor para o meio, nem receber calor do meio. A gente precisa pensar que existe o caminho de ida e o caminho de volta. Ele pode perder calor para o meio, como ele também pode receber calor do meio. Isso vai depender da temperatura do nosso sistema. Beleza? Segue lá. Então, aqui,
um exemplo para vocês, só que agora ele está fixo. Não está igual a nossa animaçãozinha lá na aula. Então, aqui a gente tem o primeiro desenho. Deixa eu marcar aqui para vocês. Sistema aberto. Então, mostrando, ó, em amarelo, seria uma transferência de matéria, transferência de massa. E o vermelho, uma transferência de energia, seja ela na forma de calor ou de trabalho. Então, no primeiro, o fato dele estar aberto permite que haja transferência tanto de matéria quanto de energia. Já no segundo, que nem a animação, está sem animação aqui, mas então não aparece. Mas no segundo exemplo, o fato de ser um sistema fechado, que nem eu falei para vocês, permite a passagem de energia, de calor, mas não permite a passagem de matéria. Então, os amarelinhos sim estariam presos aqui, porém, os vermelhinhos estariam escapando aqui, já que ele é transferência de energia e é permitido num sistema fechado. Já o amarelinho não tem. E por fim, sistema isolado, dá para ver aqui até que tem uma dupla camada, um espaço vazio, que representaria como se fosse o vácuo, e que seriam, né, que nem eu falei para vocês, uma garrafa térmica ideal. Até se vocês abrirem uma garrafa térmica, vocês vão ver que vai existir um espaçamento entre a carcaça e a parte de vidro. É realmente por isso, para dificultar a perda de calor para o meio, mas a gente sabe, né, que realmente isso é difícil acontecer. E ainda, mais um outro desenho aqui para vocês, de sistema aberto, fechado e o sistema isolado. Opa, risquei. Só para exemplificar melhor para vocês, beleza? Então, reforçando. Sistema aberto, transferência de calor e de matéria. Ou, né, de energia e de massa. Sistema fechado, só vai haver transferência de calor, de trabalho, ou seja, transferência de energia. Já um sistema isolado não tem transferência de massa e não tem transferência de calor. Por isso que aqui a gente fala de fronteira adiabática e a variação de energia interna é igual a zero. Já vamos ver a respeito disso. Então, segue lá. Sobre os conceitos ainda fundamentais da termodinâmica, temos o que é considerado um estado termodinâmico. Então, conceito. O que é um estado termodinâmico? É o estado termodinâmico diz respeito a um conjunto de variáveis, as quais podem ser usadas para descrever as condições de um sistema. Então, qual é o estado termodinâmico desse sistema? Quais são as condições em que ele está submetido? Ou seja, qual é a pressão dele, qual é o volume dele e qual é a temperatura, certo? E se esse sistema tiver uma pressão inicial, um volume inicial, uma temperatura inicial, e ele for submetido a uma transformação, ou seja, alterar a pressão, alterar o volume e a temperatura, então houve uma mudança no estado termodinâmico, ou seja, podemos concluir em que houve uma transformação, certo? Isso seria a definição de estado termodinâmico. Descrição da pressão, do volume e da temperatura, sendo possível haver transformação, ou seja, pressão, volume ou temperatura variando. A gente pode até considerar estado 1 e estado 2, ou pode ter um estado 3, estado 4, enfim. Toda e qualquer transformação, a gente tem estados diferentes. Beleza? Seguindo lá. Então, ainda sobre os conceitos, o que é equilíbrio termodinâmico? Ou seja, quando o nosso sistema, quando nossa reação atingiu o equilíbrio termodinâmico. Então, é quando dois ou mais sistemas não realizam mais trocas de energia ou de massa entre si. Ou seja, iniciou-se a reação, passou um determinado tempo. Se, depois de passado esse determinado tempo, a gente percebe que não houve mais mudanças nas variáveis de estado, a pressão, o volume e a temperatura começa a se manter constante, a gente diz que foi atingido o equilíbrio termodinâmico, certo? Então, eu tinha uma pressão inicial, um volume inicial e uma temperatura inicial. Alterei a pressão, o volume e a temperatura. Percebi que houve uma alteração. Só que passado um determinado tempo, houve essa alteração, mas essa alteração foi mantida.
Então, a gente diz que ele atingiu o equilíbrio termodinâmico. Beleza? Aí, com relação aos parâmetros intensivos e extensivos da matéria. Os parâmetros intensivos são variáveis termodinâmicas que não dependem do tamanho. Então, se eu tiver uma gota ou se eu tiver uma piscina cheia de água, tem parâmetros intensivos e extensivos. Como assim? Então, aquele que independe da quantidade, do tamanho do nosso sistema, eu chamo de parâmetro intensivo. Que seria o quê? Pressão, temperatura, densidade. Que nem eu falei para vocês, se tiver uma gotinha, vamos pensar em uma gota e um copo de água. Então, eu tenho o copo, daquele copo eu pego uma gotinha. E eu medir a pressão, medir a temperatura e a densidade, seja da gota, seja do copo, elas terão os mesmos valores. Porém, os parâmetros extensivos, o próprio nome já diz, depende da extensão, ou seja, depende do tamanho. Então, se eu tenho uma gotinha, um copo, o que vai variar ali? O volume, não é? A quantidade não é diferente? Se eu pesar, a massa também vai ser diferente. O número de mols também vai ser diferente, porque eu tenho uma quantidade muito menor. A energia envolvida também vai ser muito menor. Um exemplo que eu gosto de dar dessa parte, pensa assim, eu vou colocar fogo numa gotinha ali de combustível, ou eu vou tacar fogo no posto. Qual que vai gerar mais energia? Será que naquele pinguinho de combustível que eu tinha, ou tacando fogo num posto de combustível? Com certeza, o fogo no posto de combustível vai gerar muito mais calor, muito mais estrago, muito mais liberação de calor, de energia. Então, por isso, ele é um parâmetro extensivo, certo? Até aqui nesse desenho, então a gente tem lá um cubo de gelo e aqui, ó, retirando um pedacinho do cubo de gelo. Então, a gente tem do cubo, né? Temos a temperatura de 0, a densidade de 0,9, o volume de 1 metro cúbico e a massa de 900 quilogramas. Eita, cubo grande. Aí, a gente retira um pedacinho. Parâmetros intensivos. A temperatura vai ser a mesma. A densidade vai ser a mesma. Lembrando que densidade é uma relação de massa por volume. Por isso que ele é mantido. Porque aqui inicialmente eu tinha um volume grande e uma massa grande. Posteriormente eu vou ter um volume pequeno e uma massa pequena. Então, o parâmetro ali de densidade vai se manter o mesmo, certo? E também, se eu fosse falar de número de mols, esse pequenininho tem muito menos, energia liberada vai ser muito menos, porque ele é um parâmetro extensivo, vai depender do tamanho. Belezinha? Segue lá. Agora eu estou falando tanto de temperatura e de calor, vamos entender qual é a definição de temperatura. Então, temperatura ele é definido como, de acordo, né, com a cinética dos gases, a temperatura pode ser compreendida como uma manifestação macroscópica de energia cinética das partículas que constituem um sistema termodinâmico. Que está lá a segunda frase que explica muito melhor para vocês, que é o conceito que eu gosto de usar. Então, a temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitadas as moléculas estiverem, maior será essa temperatura. Quanto mais calminhas elas estiverem, menor será a temperatura. Beleza? Então, temperatura ela é mensurável a partir do grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitadas estiverem, maior será essa temperatura. Por isso que a gente fala que no estado sólido, as partículas estão bem próximas umas das outras. Elas têm baixa quantidade de energia, elas têm pouca agitação. Conforme vai fornecendo calor para o meio, elas começam a se agitar, começam a ficar mais distantes umas das outras e elas adquirem mais temperatura. A gente costuma usar a escala de temperatura em graus Celsius. Só que no sistema internacional, a escala de temperatura é Kelvin. Então, a gente precisa saber fazer as transformações de unidade. Então, se o exercício fornecer para a gente, né, o exercício ou qualquer outra coisa que relacione a temperatura
seja no nosso dia a dia, claro, a gente está no Brasil, costuma-se falar temperatura em graus Celsius. Mas a fins de contas, a gente faz uma transformação de Celsius para Kelvin. E esse grau aqui está admitido. Não existe grau Kelvin. Existe grau Celsius, grau Fahrenheit, mas a escala Kelvin, como é de zero absoluto, ele só tem o Kelvin ali, sem a bolinha, tá? Então, para a transformação das temperaturas, tem esse último aqui, ó, que a gente usa, não vai usar a equação inteira, tá? A gente usa ela em partes. Então, se eu quiser transformar Celsius para Fahrenheit ou Fahrenheit, enfim, eu uso a primeira parte da forma. Se eu quiser... Deixa eu apagar o trem aqui. Não, deixa eu mudar a cor. Se eu quiser Fahrenheit para Kelvin, eu vou usar essa outra parte. Se eu quiser Celsius para Kelvin, outra cor aqui, eu vou usar a primeira com a última. E se vocês perceberem, o denominador é o mesmo, né? Então, olha lá, só cortar. Então, a transformação de Celsius para Kelvin é tranquila. Como assim? Se eu tiver a temperatura em Celsius, então, por exemplo, 27 graus Celsius, eu quero transformar para Fahrenheit. Não, desculpa, para Kelvin. É só eu somar 273, olha lá. 2, 7. Ah, coisa linda que ficou o número. 273. Então, aqui, ó. 10. 10 de novo. 3. Eita. Então, 27 graus Celsius é a mesma coisa que 300 Kelvin. Parece uma temperatura alta, mas é só por conta da escala. Belezinha? Então, isso vocês vão usar bastante. Essas transformações de temperatura. Já para Celsius e Fahrenheit, se o exercício fornecer em Fahrenheit, para daí, sei lá, se quiser passar para Celsius, para daí de Celsius passar para Kelvin. Mas enfim, as transformações são dadas a partir dessa última formulinha. Mas que nem eu falei para vocês, Celsius para Kelvin é só somar 273. Ou se eu tiver em Kelvin, eu quero voltar para Celsius, eu subtraio 273. Beleza? Aí, aqui eu trouxe para vocês nesse formato as escalas de temperatura. Então, aqui, ó, Celsius, a temperatura de fusão da água é 0. Aí, o exercício vai dar para a gente uma determinada temperatura. E a temperatura de ebulição da água 100 graus Celsius. Já na escala Fahrenheit, enfim, temperatura de fusão é 32. Temperatura dada ou a temperatura que a gente quer calcular. E a temperatura de ebulição 212. Assim como para a escala Kelvin, lembrando que não tem esse graus aqui emitido, a gente tem a temperatura de fusão 273, então por isso que a gente diz escala absoluta, por isso que ele não tem o grau. Temperatura em Kelvin que a gente quer e a temperatura de ebulição que é de 373. Se vocês perceberem esse primeiro aqui, ó, essa primeira fórmula, ela relaciona realmente esses pontos de fusão, pontos de ebulição, fazendo de um formato de interpolação. Que seria o quê? Temperatura, para qualquer um, tá? A temperatura dada entre o 0 e o 100, ou seja, entre a temperatura de fusão e ebulição, menos a temperatura de fusão, aí é temperatura de ebulição menos a temperatura de fusão, para qualquer uma das escalas, tá? Então é só pegar ó, o do meio menos o de baixo e o de cima menos o de baixo. Colocar na forma de razão. Belezinha? Segue lá. Então, ainda sobre conceitos. A gente falou temperatura, mede o estado de agitação das moléculas. Então, se isso é temperatura, então o que é calor? Calor é essa transferência de energia que tem de um sistema para o outro. E por que vai haver essa transferência de energia? Porque tem diferença de calor? Desculpa, diferença de temperatura? Certo? Então, quando que vai haver transferência de energia, transferência de calor?
quando os corpos tiverem temperaturas diferentes. Se a temperatura for igual, ou seja, atingir o estado de equilíbrio, não vai ter transferência de calor mais. Concordam? Então, a gente precisa entender que calor é essa troca de energia. Por quê? Porque tem temperatura diferente. E como que vai haver essa troca de energia? Ela sempre se dá do corpo quente para o corpo frio. Então, não dá para dizer que, por exemplo, eu tenho um copinho lá com suco e o suco está quente, eu vou lá e coloco gelo. Ah, eu estou colocando gelo para resfriar meu suco? Não, é o contrário. É estranho? É, mas na verdade é o suco que aquece o gelo. Por quê? Porque o gelo tem uma determinada temperatura, digamos, está ali a menos 2 graus Celsius, né? Porque se tiver a zero ele já começa a derreter. Aí o gelo tem essa temperatura e o suco está lá a temperatura ambiente, sei lá, 25, 27 graus Celsius. Então, quem é mais quente? Quem tem maior temperatura? O suco do que o gelo, né? Então, colocando os dois em contato, pelo fato de ter diferença de temperatura, eles vão fazer uma troca de energia. De que forma? Do suco para o gelo. Então, por isso que o suco aquece o gelo, certo? E o calor, ele tem uma unidade de medida. E essa unidade de medida é em calorias. Eita, troquei o trem aqui. Peraí. Aí. E o calor, ele é medido em calorias. Com certeza vocês já viram isso em tabela nutricional. Né? Ai, 2.000 calorias. Então, isso é calor, isso é energia. Por isso que os alimentos, cada um tem uma determinada quantidade de caloria. Porque cada alimento tem uma determinada quantidade de energia. Né? Por isso que a gente come, para ter energia. Então, a caloria, ela é definida como a quantidade de energia que deve ser cedida à massa de 1 grama de água para alterar a temperatura em 1 grau Celsius. Então, é isso que quer dizer uma caloria, por exemplo. Então, o que é uma caloria? É a quantidade de energia que vai ser liberada para aquecer em 1 grau Celsius 1 grama de água. É isso que ela significa. E aqui pressão? A 1 atm, que é a pressão atmosférica. Certo? Então, assim, cuidar para não confundir calor com temperatura. São parecidos? Na verdade, relacionáveis, né? Só que por muitas das vezes a gente acaba usando essa denominação de forma errada no nosso dia a dia, então gera um pouquinho de confusão. Ah, eu tô com calor. Então, o calor a gente mede, né, por conta da diferença de temperatura. Então, eu posso dizer que um corpo tem temperatura, mas eu posso dizer que um corpo não tem calor. Então, assim, se eu misturar duas coisas, cada um vai ter uma determinada temperatura, digamos. A partir do momento que ele atingir o estado de equilíbrio, eu não vou ter troca de calor mais, certo? E essa troca de calor ela pode ser de 3 formas, que vai depender do tipo do sistema. Pode ser através da condução, convecção e irradiação. Não vou entrar muito em detalhes, mas explicando assim de forma sucinta para vocês, a condução é a transferência de calor em meios sólidos. Então, esse calor vai ser transferido de uma molécula para outra. Que seria um exemplo? Ah, vou lá no restaurante, tem uma colher lá para eu me servir, aí a colher é de cabo metálico, eu encosto, queimo minha mão. Por que queima a mão? Por que está quente o cabo se é só a base da colher que está lá em contato com o alimento que está quente? Porque a transferência de calor se dá de forma de condução. Eu aqueço uma extremidade e esse calor vai sendo transferido até a outra extremidade. Claro, não vai ter o mesmo valor porque esse calor vai sendo perdido ao longo da transferência. Beleza? Já a convecção, ele se dá em meios líquidos ou gasosos, que a gente chama de meios fluidos. E a irradiação, ela pode ser processar no vácuo. Então, são as diferentes formas de transferência de calor, ou seja, diferença de energia. Então, lembrando, calor sempre se dá do corpo mais quente para o corpo frio. Então, se eu estou com a mão quente e outra pessoa está com a mão gelada, esquenta a minha mão. Sim, é realmente isso que vai acontecer. Quem está com a mão quente vai conseguir esquentar a outra mão, porque vai haver uma troca de calor.
Belezinha? Segue lá. E aí, a gente tem o conceito de trabalho termodinâmico. Então, quando que vai haver o trabalho termodinâmico ou o que é o trabalho termodinâmico? Vai ser uma troca de energia entre dois sistemas, em razão de uma movimentação de suas fronteiras. Como assim? Olha lá. Nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem gás frio. E o êmbolo está nessa posição. E aqui tem um corpo paradinho. Eles estão conectados aqui por essa barra. A partir do momento que se fornece calor, aquece esse sistema, ele vai expandir. Lá, estão vendo? Que inicialmente ele tinha um determinado volume, esse volume aumentou, ele expandiu. E essa expansão, como esse êmbolo é móvel aqui, ele subiu. E quando ele sobe, ele movimenta essa barra que faz com que esse bloquinho seja deslocado. Esse deslocamento a gente chama de trabalho. Certo? Então, houve uma troca de energia entre dois sistemas? Houve, foi aquecido. E com essa troca de calor, houve uma movimentação. Movimentação de quem? Da fronteira, que no caso é o êmbolo, fazendo com que o corpo fosse deslocado, gerando trabalho. Beleza? Então, o trabalho é quando recebe uma força, pode ser na forma de calor mesmo, e esse calor recebido vai gerar movimento. Beleza? Então, isso é trabalho. Só um pouquinho meus slides aqui sumiram. Voltar. Aí. Então, dando sequência aí ao conceito de trabalho termodinâmico, então, a partir do momento que a gente fornece uma quantidade de calor, seja ele para um gás, né? A gente trabalha com gases que fica mais fácil o nosso entendimento, que daí a gente usa a lei dos gases, né? Equação de Clapeyron, enfim. Então, como eu falei para vocês, ele vai sofrer um processo de expansão. Né? Ele estava inicialmente com esse volume aqui, sofreu um aquecimento e esse volume aumentou. Beleza? Quando ele sofreu recebeu esse calor, ele passou por um processo de expansão. Expansão sem variação de pressão. Então, ele fala aqui, ó, até expansão isobárica. Então, não houve uma alteração da pressão. Então, inicialmente, tinha-se uma pressão, um volume e uma temperatura. Já na situação final, a pressão se manteve a mesma, por isso a gente chama de isobárico. Uma expansão isobárica seria isso, em que a pressão se mantém constante. Então, se inicialmente eu tinha um ATM, depois, no estado 2, eu vou manter esse mesmo ATM, tá? Então, isso é uma expansão isobárica. Já o volume eu chamei de V. Olha lá, inicialmente não era V1, V0, né? Aí ele passou a ser V1, porque o volume aumentou. Então, houve uma variação de volume, houve uma expansão. E como ele recebeu calor, foi aquecido ali, né? Então, vai ter uma outra temperatura. Então, diferente do nosso T0. Então, o gás vai aplicar uma força no êmbolo. Lembra que eu falei para vocês? Ao receber uma quantidade de calor, vai gerar uma força e vai gerar um deslocamento. Que é essa mudança aqui e vai gerar trabalho por consequência. Então, ó, o gás aplica uma força F no êmbolo, que sofre um deslocamento D da posição A até a posição B. Então, o que a gente precisa tirar de definição disso? Se o volume aumenta, o trabalho foi realizado pelo gás. Então, a gente chama de trabalho positivo, trabalho motor. Se o volume diminuir, ou seja, sofreu uma compressão, ele recebeu o trabalho.
Então, o sinalzinho do trabalho é negativo. Então, é um trabalho resistente. Se o volume se manter constante, não houve trabalho, certo? Porque se ele não expandir, não comprimir, não vai haver o movimento da barra. Então, o trabalho foi dito nulo. Beleza? Então, não é motor nem resistente, é somente trabalho nulo. Ainda sobre os conceitos. Então, entendemos o que é trabalho, agora a gente vai entender o que é energia interna. A energia interna é quando a gente fala das energias cinéticas de cada partícula e de cada corpo. Ou seja, ela está relacionada à quantidade de energia que tem aquela molécula. Então, ela está relacionada qual que é a temperatura média do corpo e ao seu grau de agitação molecular. Ou seja, se inicialmente ele tinha uma determinada agitação e depois essa agitação aumentou ou diminuiu, significa que ele sofreu um processo de transformação. Ou ele recebeu calor, ou ele forneceu calor. Então, a energia interna, ele vai medir mesmo essas energias cinéticas das partículas, o movimento das partículas. Então, se a energia interna ela aumentar, ou seja, se aumentar o estado de agitação das moléculas, significa que ele recebeu calor, ou seja, a temperatura aumentou. Então, tem um sistema ali, recebe calor, temperatura aumenta, a energia interna aumenta, então a energia interna vai ser positiva. Se um sistema, a sua temperatura for reduzida, a sua energia interna vai diminuir e a sua energia interna tem como sinal negativo. E se um sistema for isotérmico, ou seja, não receber temperatura, sua temperatura não se alterar, a energia interna também não vai alterar, porque ela depende do estado de agitação, do recebimento ou do fornecimento de temperatura. Então, a energia interna vai ser igual a zero, vai ser nula. Certo? Vamos lá para mais conceitos agora das leis da termodinâmica mesmo como um todo. A gente tem a lei zero, que é a introdução às leis da termodinâmica, e ele afirma que todos os corpos, quando em contato térmico, eles vão transferir calor entre si. Claro, se houver diferença de temperatura entre um corpo e outro. Se a temperatura for a mesma, não vai ter troca de calor, certo? Mas se as temperaturas são diferentes, é espontâneo, é natural do sistema querer atingir o equilíbrio. De que forma? Transferindo calor de um corpo para o outro. E sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Pensam, tipo, vamos pegar aí um sistema usual nosso mesmo. Ah, eu quero tomar café com leite. O café tá lá pelando. Aí eu vou lá e pego o leite da geladeira. Qual que vai ser a temperatura ali quando atingir o equilíbrio? Vai ser a temperatura do café? Vai ser a temperatura do leite? Não, nenhuma nem outra. Vai ser a temperatura de equilíbrio entre o café e o leite. Beleza? Então, essa é a lei zero da termodinâmica, que ela afirma que os corpos em contato transferem calor entre si até que elas atinjam o seu equilíbrio. Pode ser dois corpos, pode ser três corpos, enfim, todos os corpos trocam calor entre si até que se atinja a condição de equilíbrio térmico. Beleza? Segue lá. Aí vence a primeira lei da termodinâmica. Primeira lei, ela vai dizer a respeito da conservação de energia. Ou seja, a variação de energia interna de um sistema, ou seja, aquela energia que se relaciona à molécula mesmo, ao recebimento ou fornecimento de temperatura que a gente já viu anteriormente. Então, a variação de energia interna de um sistema é medido como? Pela diferença entre a quantidade de calor por ele trocado, seja absorvido ou fornecido, menos a quantidade de trabalho envolvido na transformação. Tá, então tá lá. Eu tenho um sistema termodinâmico. O sistema termodinâmico vai receber calor, certo? Ele recebendo calor, a gente sabe que ele vai realizar trabalho. Ou se ele perder calor, ele vai ceder trabalho. E então, a partir do momento que eu recebo calor, eu realizo
ou C do, né, trabalho, e também vai haver uma variação de energia interna. Aumentar ou diminuir o estado da agitação das moléculas. Claro, se eu recebo calor, eu aumento o estado de agitação e eu realizo o trabalho. E o inverso também acontece, né? Então, se perder calor, ele cede trabalho e ele diminui a variação de energia interna. Então, eu posso considerar esse aqui também, né? Que eu só passei o trabalho para o outro lado, então calor é igual a trabalho mais variação da energia interna. Que representa exatamente esse nosso sistema aqui, ó. Tá? Então, essa fórmula que representa esse desenho, ou ali a variação da energia interna é calor menos trabalho. Então, essa é a primeira lei da termodinâmica. Essa equação vocês vão usar bastante. Então, tem 2 exercícios aqui que eu quero que vocês pausem agora o vídeo e resolvam esses exercícios que na próxima aula ou no final dessa aula vai ser corrigida com vocês, beleza? Então, vou seguir.